O Frama promove nova rodada de debates sobre a sistemática de pontos dos PPBs. Jogo entre Vasco e Corinthians na Arena da Amazônia provoca mudanças no trânsito e no trajeto das linhas de ônibus no entorno da arena. O governo do estado faz contraproposta para a educação e se compromete a atender pautas conforme orçamento. Mega Sena paga 140 milhões de reais no sorteio deste sábado. Hoje é dia de clássico de gigantes na Arena da Amazônia. Vasco e Corinthians se enfrentam pela terceira rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Presidente Jair Bolsonaro cancela viagem a Nova York. Defesa de Lula vai pedir progressão de pena. Se o pedido for atendido, o ex-presidente poderá cumprir pena no regime semiaberto. Polícia registra 2 homicídios nas últimas 24 horas em Manaus. Um deles foi no bairro Nossa Senhora das Graças. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, que está começando agora. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Sol com muita nebulosidade pela manhã, com chuva a qualquer hora do dia. De acordo com o Instituto Climatempo, é de 90% a probabilidade de chover 42 milímetros hoje em Manaus. Umidade relativa do ar em 84%, a temperatura no momento é de 25 graus. A máxima de hoje não deve ultrapassar os 30 graus centígrados. As águas do Rio Negro subiram mais 3 centímetros de acordo com a leitura de ontem. Seu nível em relação ao mar estava em 27 metros e mais 61 centímetros. Sábado, 4 de maio. Hoje é o 124º dia do ano. Faltam agora 241 dias para terminar 2019. Dia de São Floriano e de São Ciríaco. Dia do Engenheiro de Estruturas. Dia de Star Wars e Dia Internacional do Bombeiro. Registros históricos. Fatos acontecidos nesta data. As leis de Portugal passavam a ter validade no Brasil somente com o aval do regente, isto em 1822. Escravidão. 4 escravos fugidos almoçavam no Palácio Imperial de Petrópolis em 1886. Viagem à Lua, filme de George Méliès, estreava em 1902. Morre em 1937 o compositor Noel Rosa. O Vaticano reconhecia o governo do Franco na Espanha em 1938. Morria em 1949 em um acidente aéreo toda a equipe de futebol do Torino. Nascia em 1953 o cantor e compositor Lulu Santos. Morria a atriz Sandra Breia em 2000. 5:51 em Manaus. Bom dia, Edson Melo. Bom dia, Eduardo Silva. Bom dia, Jean Santos. Bom dia, você ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos às notícias, as primeiras notícias deste sábado. A Prefeitura de Manaus fará mudanças no trânsito e no sistema de transporte coletivo para o jogo de Vasco e Corinthians. Os clubes se enfrentam hoje às 18 horas na Arena da Amazônia, Zona Centro-Oeste. A partida pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol contará com um esquema especial. As interdições de vias ocorrerão a partir das 8 horas, iniciando pela Rua Flaviano Limonge, entrada pela Avenida Pedro Teixeira e Rua Lores Cordovil. A via servirá para a entrada dos atletas e veículos de serviço. Às 14 horas, a Avenida Constantino Neri será fechada no sentido bairro Centro, no trecho entre as avenidas Lores Cordovil e Pedro Teixeira. A Avenida Pedro Teixeira, entre Djalma Batista e a Constantino Neri, poderá ser interditada de acordo com a necessidade. As vias serão liberadas após a dispersão do público no final do evento esportivo, de acordo com a Prefeitura. O Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito, Manaus Trans, fará o controle do tráfego com efetivo de 30 agentes por turno, posicionados em postos fixos, a pé e em viaturas, para monitorar a circulação de veículos e pedestres e para coibir o estacionamento irregular nas ruas próximas ao local da partida. Devido à interdição da Avenida Constantino Neri no sentido bairro Centro, no trecho compreendido entre as avenidas Pedro Teixeira e Lores Cordovil, as linhas que operam próximo à Arena da Amazônia seguirão alterações de desvios. Segundo a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, a SMTU, as linhas cujos fluxos normais são as avenidas Torquato, Tapajós e Constantino Neri seguirão itinerário pelas avenidas Torquato, Tapajós, Mário Ipiranga, Djalma Batista, Pedro Teixeira e Constantino Neri. São elas as linhas 011, 219, 301, 302, 305, 306, 307, 310, 317, 318, 319, 320,
321, 324, 325, 326, 330, 356, 408, 416, 430, 444, 449, 454, 456, 500, 560, 640, 448 e 300. Já as linhas 202, 206, 210, cujos fluxos normais são as avenidas Desembargador João Machado e Constantino Neri, seguirão o itinerário pelas avenidas Desembargador João Machado, Mário Ipiranga, Djalma Batista, Pedro Teixeira e Constantino Neri. Manaus 5:54. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura CINFRA, está realizando as obras de recuperação de um trecho do quilômetro 31 da M240, a estrada de Balbina, que liga Presidente Figueiredo à Feira de Balbina, pertencente ao município, que foi prejudicado por um processo erosivo. Os trabalhos de recuperação têm o objetivo de desviar a água do local para evitar que o trecho da estrada cause transtornos para condutores que trafegam pela área. O trecho também foi sinalizado para auxiliar os motoristas sobre a realização da obra. Nesta sexta-feira foram realizados os serviços de aterro no local da erosão para lançamento de material da jazida e compactação do material. Os próximos passos serão as obras de drenagem superficial, sarjetas e calçadas e a pavimentação do trecho. De acordo com o secretário da CINFRA, Carlos Henrique Lima, as ações foram tomadas para resolver o problema assim que a secretaria tomou conhecimento da situação. O Ministério Público Federal instaurou 1.410 ações civis públicas contra desmatamentos com 60 hectares ou mais registrados na Amazônia entre 2016 e 2017. Ao todo, 1.831 pessoas ou empresas vão responder na justiça pela remoção ilegal de mais de 156 mil hectares de floresta. As indenizações pedidas pelo Ministério Público Federal para reparar os danos causados pelo desmatamento chegam a 2,515 bilhões de reais. Os dados fazem parte da segunda fase do projeto Amazônia Protege e foram divulgados em evento realizado em Belém do Pará nesta sexta-feira. O projeto é uma iniciativa da Câmara de Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Ministério Público Federal e acontece em todos os estados da Amazônia. O Ministério Público Federal do Amazonas apresentou ação civil pública contra a empresa de exploração e comércio de madeira Amata S.A. e seus sócios administradores pela prática de graves danos ambientais à floresta amazônica brasileira, revelados ainda na primeira fase da Operação Arquimedes, realizada em dezembro de 2017, com o apoio do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no Amazonas, e da Receita Federal. A ação pede o bloqueio imediato como medida cautelar necessária para garantir eventual condenação de ressarcimento dos danos causados de 47,3 milhões de reais em bens e valores da empresa e seus sócios, além de pelo menos 10 milhões a título de dano moral coletivo. Nos pedidos cautelares apresentados à Justiça nessa primeira de várias ações decorrentes da Operação Arquimedes 1, o Ministério Público Federal requer ainda a suspensão ou perda de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Poder Público à Amata S.A. e aos seus sócios e a declaração de proibição de participação em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito até que tenha início a recuperação dos danos ambientais causados pelas práticas ilegais constatadas durante a investigação. Condutores de veículos pedem providências em relação ao buraqueiro da estrada de acesso à Ponte Rio Negro no lado de Iranduba. Reportagem de J. Rai. Condutores de veículos que trafegam entre Manaus e os municípios da região metropolitana com acesso pela rodovia AM-070 estão pedindo providências ao governo do estado com relação à buraqueira que vem aumentando dia após dia na estrada de acesso à ponte Jornalista Felipe Dal do lado de Iranduba. Segundo os denunciantes, quase todos os dias acontecem acidentes naquele trecho, principalmente à noite. A professora aposentada Luciane Oliveira relata que por causa dos buracos na pista ela teve problemas no carro e ainda se machucou durante a ocorrência. Eu fui atravessar a ponte às 18h45 e o meu carro bateu num buraco que fez espocar 2 pneus ao mesmo tempo e a minha cabeça eu bati na hora do impacto, né? Na mesma noite que aconteceu comigo, aconteceu com mais 3 pessoas. O carro bateu no buraco, no mesmo
buraco e espocou os pneus. Eu corri risco de vida porque os carros que passavam, alguns não respeitavam a sinalização do carro, passaram até por cima do triângulo, né? O empresário de transportes fluviais Rubernilson Teixeira, que utiliza a estrada diariamente, também reclama dos buracos e pede providências. Toda noite acontece acidentes, vários pneus estourados, várias motos no chão, várias gente acidentada. Então venho aqui pedir encarecidamente ao seu governador que mande uma equipe de tapa-buraco antes que aconteça algo mais grave ainda. Em nota da assessoria de imprensa, a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, informou que o edital de licitação para 4 lotes de manutenção das principais rodovias do estado vai ser lançado até o fim deste mês. Os recursos para manutenção das rodovias estaduais são, em sua grande maioria, provenientes da CID, a contribuição de intervenção no domínio econômico, que é arrecadada e distribuída pelo governo federal. A CEINFRA ressalta ainda que a rodovia AM070, que liga Manaus aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, terá a duplicação concluída até o ano de 2020. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. Manaus, 6h04. A Secretaria de Estado de Educação anunciou nesta sexta-feira o resultado final do processo seletivo de bolsistas para o Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular do Governo Federal. Ao todo, 15 professores do ensino médio e das redes estadual e federal foram classificados para atuar como redatores, formadores de currículos em diversas áreas. Além dos candidatos classificados, outros 19 atingiram a pontuação mínima do edital, ficando na lista de espera. Cerca de 38 profissionais da área da educação se inscreveram na seleção. O Programa Estadual de Proteção e Orientação do Consumidor, o PROCON-AM, realizou ação fiscalizatória em agências bancárias e supermercados que funcionam no município de Itacoatiara nos dias 2 e 3 deste mês de maio. A solicitação partiu dos moradores que enviaram dezenas de reclamações ao PROCON-AM pelo 0800 092 1512 e das redes sociais. Dentre 5 agências bancárias visitadas, 4 foram autuadas: Bradesco, Banco da Amazônia, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, por desrespeito à lei das filas. Manaus, 6h05. Nesta sexta-feira, a Superintendência da Zona Franca de Manaus, Suframa, promoveu na Sala das Adjuntas reunião com representantes das empresas componentistas e de bens finais, fabricantes de celulares e computadores portáteis no Polo Industrial de Manaus. O objetivo do encontro foi discutir as alterações propostas nos processos produtivos básicos PPBs da Lei de Informática, que devem passar a ser fixados a partir de uma sistemática baseada em pontos. Participaram da reunião também representante do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, CEAM, Federação das Indústrias do Amazonas, FIAM, Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, CEPLAN, e Secretaria de Estado da Fazenda, CEFAZ. Na reunião desta sexta-feira, a Suframa expôs aos presentes detalhes das tratativas com a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, que envolvem as discussões sobre as alterações na sistemática dos PPBs. O titular da Superintendência da Zona Franca de Manaus, Alfredo Menezes, deu posse nesta sexta-feira 3 novos superintendentes adjuntos da autarquia. Alcimar Marques de Araújo Martins, Gustavo Adolfo Igrejas Filgueiras e Sandro Rogério Ferreira Gomes assumem, respectivamente, a Superintendência Adjunta de Planejamento e Desenvolvimento Regional, Superintendência Adjunta de Projetos e Superintendência Adjunta Executiva. 6h06 em Manaus. Neste sábado, a partir das 19 horas, na rua 192 do Núcleo 16, acontece a festa de aniversário dos 32 anos do Núcleo 16 da Cidade Nova, na zona norte de Manaus. Com uma vasta programação musical, com a presença já confirmada da cantora paraibana Fátima Marques, a entrada no evento é de graça. A Orquestra de Violões do Amazonas, corpo artístico da Secretaria de Estado de Cultura, apresentará um concerto especial em Brasília na noite deste sábado, pela 8ª edição do Festival Música na Estrada. O repertório mesclará músicas amazonenses, obras clássicas e sucessos do rock. O evento será realizado no Teatro Unip com entrada gratuita. O secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, destaca que a apresentação é um importante passo para a divulgação da cultura do Amazonas. Também neste sábado, às 18h30,
14h30, o Centro Cultural Usina Chaminé, na Manaus Moderna, recebe o espetáculo de teatro de bonecos A Estranha Família de Lili. A apresentação, que tem apoio do governo do estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura, tem entrada gratuita. Propor uma reflexão sobre o universo da fantasia por meio de uma família que está fora dos padrões estéticos da sociedade. Essa é a principal proposta do espetáculo, que é baseado na obra do cineasta Tim Burton. O enredo relata a história da menina Lily, que após chegar ao seio da família, desperta sentimentos sombrios em cada um dos integrantes do grupo. De acordo com o diretor do espetáculo, Eli Pinto, por meio do expressionismo, simbolismo e realismo, a peça proporciona um olhar sobre o outro, a vida, o amor e a morte, instigando o público a perceber a alienação imposta pelos padrões da sociedade. Ele garante um espetáculo diferente. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas inaugura na próxima segunda-feira um novo prédio com uma ampla estrutura para o atendimento da população que precisa de assistência jurídica na área de família em Manaus. O imóvel, localizado na Avenida André Araújo, bairro Aleixo, fica próximo ao Fórum Enoque Reis. Nos dias 6 e 7 deste mês de maio, o Centro Estadual de Convivência do Idoso de Aparecida receberá a equipe da Unidade Móvel do Sesc Saúde para fazer o agendamento de exames preventivos e mamografia. Os exames serão agendados para o mês de maio e serão realizados no Sesc Balneário, na Avenida Constantinopla, bairro Alvorada. Outras metragens produzidas por jovens do interior do estado serão exibidas no Cine Teatro Guarani, na Avenida 7 de Setembro, anexo do Centro Cultural Palácio Rio Negro, na zona sul de Manaus, pelo programa Cine Clube de Arte. O evento será realizado neste sábado às 18 horas, com entrada gratuita e classificação livre. O Cine Clube de Arte é um programa contínuo promovido pela Secretaria de Estado de Cultura. Segundo o secretário de Cultura, Marcos Apolo Muniz, a iniciativa tem a intenção de difundir a cinematografia produzida no Amazonas, valorizando os artistas da região e dando maior visibilidade ao trabalho feito por cineastas locais. Bom, temos aspectos jurídicos e socioambientais da contaminação por mercúrio da Amazônia brasileira. A Escola Superior de Ciências Sociais da UEA promoverá de segunda a quarta-feira da próxima semana o 7º workshop de Direitos Humanos e Relações Internacionais na Escola Superior de Advocacia da OAB-AM, localizada no bairro de Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. Manaus, 6h10. A Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a ação vão entregar 284 carteirinhas do passe legal na próxima quarta-feira, dia 8. O evento acontecerá a partir das 8 horas da manhã no auditório da CEPED, na rua Salvador, bairro Adrianópolis, zona centro-sul, Manaus. Nos dias 8 e 9 deste mês será realizado o curso de licitação e contratos pela Procuradoria-Geral do Estado por meio do Centro de Estudos Jurídicos, com 230 vagas. O evento será realizado das 14h30 às 18 horas no auditório da própria PGE-AM, a rua Emílio Moreira, bairro Praça 14 de Janeiro. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas vai fazer um mutirão para entrega de certificado de registro e licenciamento de veículo nos dias 9 e 10 deste mês, durante evento em alusão ao Maio Amarelo. A programação de entrega dos documentos acontecerá no Centro de Convenções Vasco Vasques, de 8 às 18 horas. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, a DAF, apreendeu nesta semana uma carga de 1.600 quilos de manga na Barreira Vigilância Agropecuária em Jundiá, Roraima, numa ação em conjunto com a Agência de Defesa Agropecuária Estado de Roraima. O fruto é hospedeiro da mosca da carambola e não possui a documentação fitossanitária obrigatória e a permissão de trânsito de vegetal. De acordo com os servidores da DAF, os frutos estavam sendo transportados embaixo de saca de pimentão em um caminhão vindo de Boa Vista com destino a Manaus. Essas ações de fiscalização de trânsito interestadual são executadas ininterruptamente pela equipe da DAF, visando coibir a entrada da praga quarentenária mosca da carambola no Amazonas e posteriormente a outros estados da federação. Agora 6h12. Manaus irá sediar pela primeira vez o Encontro Municipal Lixo Zero, evento que já é realizado em diversas cidades do Brasil, chamando a atenção da população para um problema que envolve a conscientização ambiental por parte de todos e a adoção de um novo estilo de vida. O primeiro Encontro Municipal Lixo Zero será realizado no dia 30 de maio, de 8 às 17 horas. A promoção é do Instituto Lixo Zero Brasil, com a parceria no Amazonas do Tribunal de Contas do Estado, o TCE-AM. O evento será realizado no auditório do TCE
e as inscrições, que serão abertas em breve, poderão ser feitas através do site do órgão. O encontro está sendo organizado pelos embaixadores do ILZB e Manaus, os biólogos Felipe Alzia e Daniel Santos. O evento conta com o apoio da Mata Consultoria, empresa amazonense que atua na área de estudos e projetos ambientais, primeira da região credenciada ao Instituto Lixo Zero Brasil. O governador Wilson Lima fechou parceria com a Fundação Norte-Americana Gordon e Beth Moore, que apoia descobertas científicas e conservação ambiental para aporte de recursos para a infraestrutura da rodovia BR-319, que pode servir de modelo para o mundo de como é possível ter uma rodovia cortando a floresta com baixo impacto ambiental. A reunião com representantes da fundação aconteceu durante o Fórum Global da Força Tarefa de Governadores para Clima e Floresta em Caquetá, Colômbia. Na próxima semana, representantes da Gordon e Beth Moore e da Fundação Getúlio Vargas estarão em Manaus para reunirem-se com o governo do estado e apresentarem projeto de viabilidade ambiental da BR-319, que hoje é o principal entrave para o asfaltamento. O aporte de recursos é voltado sobretudo para monitoramento das unidades de conservação e a proteção das populações tradicionais, com o objetivo de assegurar a recuperação da rodovia em bases sustentáveis. As parcerias são fundamentais. Tem muitas instituições querendo investir e nós estamos abertos a discutir, a analisar. Estamos abertos para o que for bom para o Amazonas e para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Um dos assuntos que discutimos é sobre a possibilidade de trabalharmos de forma sustentável dentro das unidades. Nós temos um desafio grande pela frente, que é provar que isso é possível, destacou o governador Wilson Lima. Polícia. O delegado Torquato Moser, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia, falou na manhã desta sexta-feira, durante coletiva de imprensa realizada às 9h30, no prédio da unidade policial, sobre o cumprimento de mandado de prisão preventiva por homicídio tentado em nome de Tiago de Alencar Barretos, conhecido como Tiago Bocão. De acordo com a autoridade policial, o rapaz estava sendo investigado pela equipe do 30º DIP pela autoria do homicídio tentado que teve como vítima um autônomo de 32 anos. O crime ocorreu no dia 1º de abril deste ano na rua Barra Mansa, bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. Na ocasião, a vítima estava voltando para casa quando foi abordada por Tiago, que efetuou disparos de arma de fogo em direção ao autônomo. A polícia militar efetuou a prisão de 5 pessoas e a apreensão de uma adolescente e recapturou um foragido de justiça durante patrulhamento nos bairros da capital. As prisões foram pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e receptação. No total foram apreendidas 249 porções de drogas, 2 armas de fogo e 2 balanças de precisão, além da recuperação de um veículo. Os crimes foram realizados nos bairros Petrópolis, Gilberto Mestrinho, Colônia Terra Nova, Compensa e Zumbi. Entre os casos está a prisão de 2 homens e a apreensão de uma adolescente por tráfico de entorpecentes. Eles foram abordados por policiais das rondas ostensivas Cândido Marino Rocan, na rua Aníbal Melo, bairro Petrópolis. Após denúncia anônima, os policiais constataram que estava sendo feita a comercialização de drogas do conjunto Vale do Sol. No local foram apreendidas 2 balanças de precisão e uma escopeta calibre 16 com cano cerrado e numeração suprimida. O trio ainda estava em posse de 216 kits de oxi e pasta base de cocaína, 13 porções de pedra de cocaína, além de outras 2 porções pequenas de cocaína e oxi. Os 2 homens de 25 e 31 anos, respectivamente, já possuíam passagem pela polícia pelos crimes de uso de documentação falsa e adulteração de veículos, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A Polícia Civil do Amazonas, representada pelo delegado Torquato Moser, titular do 30º Distrito Integrado de Polícia, anunciou as prisões em flagrante de Felipe Farias Leitão e Pedro Carlos de Oliveira Casimiro, ambos de 18 anos, por roubo majorado. Com a dupla foi recuperado um carro subtraído na quinta-feira nas imediações do bairro Cidade de Deus, zona norte da capital. De acordo com a autoridade policial, na ação criminosa ocorrida na manhã da última quinta-feira, por volta das 9 horas, os infratores, portando arma de fogo, abordaram um homem de 31 anos e subtraíram o veículo dele de marca Chevrolet, modelo Onix de cor vermelha. As investigações em torno do caso iniciaram quando a vítima foi ao prédio da unidade policial formalizar a ocorrência e relatou as circunstâncias do delito. Agora 6h mais 19 em Manaus. Vamos ao resumo policial da noite e madrugada com a nossa unidade externa. Alberto Peregrini, bom dia.
Bom dia Eduardo Silva, bom dia Edson Melo, bom dia você ouvinte do Jornal da Manhã. Vamos começar, Eduardo Silva e ouvintes, pelas informações que obtivemos no pronto-socorro 28 de agosto. Um plantão relativamente agitado durante a noite, entrando pela madrugada também. 2 pessoas deram entrada vítima de arma de fogo, uma pessoa deu entrada vítima de arma branca, outra pessoa, Eduardo Silva e ouvintes, deu entrada vítima de agressão física. Esse homem que deu entrada vítima de agressão física levou uma verdadeira pisa. Isso aconteceu no bairro de Educandos. Não se sabe ainda o motivo dessa pisa, mas as informações dão conta de que ele estava bebendo e daí começou uma confusão com o homem que ia passando na rua, e esse homem que estava passando na rua deu-lhe uma pisa. Aproveitando que esse homem já estava mais para lá do que para cá, parcialmente embriagado, ele levou uma pisa e deu entrada no pronto-socorro 28 de agosto. Pronto socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade. Eduardo Silva e Edson Melo, deixa eu contar para vocês e para você também ouvinte. Um homem deu entrada na madrugada de hoje entre a vida e a morte. Ele fez uso de um dos comprimidos da saliência. As informações dão conta de que ele tomou um comprimido para ter um melhor desempenho sexual. Esse homem tem 64 anos de idade e arrumou uma namorada de 20, e ele, tava naquela de ter um desempenho melhor e acabou tomando um desses comprimidos, passou mal e deu entrada entre a vida e a morte, quase partindo dessa para pior, após ingerir o comprimido da saliência. Pronto socorro Platão Araújo, este também localizado no coração da zona leste da cidade. Um homem deu entrada vítima de facadas. Esse homem levou uma estocada que tinha endereço, era para pegar na barriga. Ele meteu o braço e furou o braço, profundamente o braço. Daí chegou a turma do Deixa Disso e conseguiu salvar a vida desse homem, que deu entrada no pronto socorro Platão Araújo. Pauladas pelo corpo. Um homem de 24 anos de idade foi agredido a pauladas. As informações dão conta de que trata-se de um elemento perigoso, um estuprador, um bandido que teria estuprado uma criança no bairro da Compensa. A população pegou e deu-lhe bacana nele, ficou desacordado, ainda assim recebia chutes, toma, recebeu tapas, pega, recebeu pauladas, achei foi bom. Trata-se de um estuprador. Infelizmente ele não partiu dessa para pior. Vai, não vai, quem sabe, com uma dose de sorte ele não passe dessa para pior. Esse estuprador que estava estava estuprando realmente uma criança quando foi flagrado e apanhou dos moradores do bairro da Compensa. Uma pena que o pistoleiro misterioso não apareceu a tempo. Ainda do pronto-socorro Platão Araújo, um homem deu entrada vítima de agressão física. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, uma verdadeira covardia. Um homem que tem uma rixa com outro homem, só que esse que apanhou, ele usa muletas, tava passando de muletas e tal, até que o desafeto dele chegou por trás e deu-lhe uma pernada, deu-lhe só da perna que ele ainda tinha. Ele só tem perna de um lado do joelho para cima, não tinha mais a canela e o pé, já tinha perdido. E o rapaz, o outro, deu-lhe uma pernada na perna que prestava. Foi muleta para um lado, muleta para o outro, e o homem caiu descadeirado no chão. Ainda foi levado ao pronto-socorro, passou por alguns procedimentos e posteriormente liberado. O covarde que deu essa pernada no aleijado está foragido. É agora
As notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas em Manaus. E atenção, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção. Um homem deu entrada no pronto-socorro João Lúcio entre a vida e a morte à noite de ontem. Ele foi alvejado a tiros e logo após ser atendido já não havia muito o que fazer. Ele já estava praticamente morto, apesar de todo o esforço dos profissionais da vida do João Lúcio. Esse homem não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo está sendo levado nesse momento pelo carro-tumba do Instituto Médico Legal. Vai fazer o trajeto João Lúcio IML. Morte no bairro Nossa Senhora das Graças. A noite passada, em circunstâncias misteriosas, um homem foi assassinado com 1, 2, 3, 6 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos e morreu. Como é que escapa? Mas como é que escapa com 6 balaços espalhados pelo corpo? O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito. Eduardo Silva, para não dizer que não falei de coisa boa, deixa eu interagir com os nossos ouvintes, os feirantes da Feira da Pané, sempre na audiência, os motoristas do transporte alternativo também acenando para nossa unidade externa também, todas as madrugadas, dizendo que estão ligados no Jornal da Manhã. E deixa eu mandar um abraço também para todo mundo de Manacapuru, prefeito Beto D'Angelo, que me convidou para ir hoje num evento lá no quilômetro 17 da estrada de Novo Airão. Vou estar com ele. E lá no Arapapá hoje, Eduardo, tem um festão, a festa dos produtores rurais. Eu também vou estar presente junto com o companheiro Zé Guideg e o prefeito Beto D'Angelo. Também te mandando um abraço, Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, os lavadores de carro da área da zona leste da cidade, próximo à Feira do Produtor. Um deles disse: eu conheço o Eduardo Silva. Que beleza. É contigo, Eduardo. Loteria. A Mega Sena está acumulada a 12 concursos e pode pagar um prêmio de 140 milhões de reais para quem acertar as 6 dezenas do concurso 2148. O sorteio acontece no sábado, hoje, às 20 horas, pelo horário de Brasília, no espaço Loterias Caixa do Terminal Rodoviário Tietê, em São Paulo. Caso apenas um ganhador leve o prêmio de 140 milhões na poupança, ele poderá receber mais de 518 mil reais por mês, considerando o rendimento líquido mensal atual da aplicação, que é de 0,37%. Vamos aos números das loterias sorteadas ontem, sexta-feira. Vamos começar pela Lotomania, concurso de número 1966. 20 números acertados, não houve acertador, acumulou. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado no dia 7, terça-feira, 4 milhões de reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. 19 números acertados, 7 apostas ganhadoras, prêmio R$32.644,81. 18 números acertados, 93 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$1.535,62. 17 números acertados, 1.010 apostas ganhadoras, prêmio R$141,39. 16 números acertados, foram 6.113 apostas ganhadoras. O prêmio para cada uma delas, R$23 e mais 36 centavos. 15 números acertados, 26.504 apostas ganhadoras, prêmio R$5,38. E o 0 acerto, Eduardo? O azarão não deu sorte, 0 acerto, não houve acertador ou desacertador. Vamos às dezenas então, da Lotomania, concurso 1966. 06, 07, 11, 18, 19, 24, 38,
42, 47, 48, 56, 58, 63, 65, 68, 73, 77, 79 81. e 90. Vamos repetir as dezenas do concurso 1966 da Lotomania. Confira: 06, 07, 11, 18, 19, 24, 38, 42, 47, 48, 56, 58, 63, 65, 68, 73, 77, 79 81. e 90. O assunto agora é quina, concurso de número 4.965, que também acumulou na faixa principal a quina. Estimativa de prêmio para o próximo concurso a ser realizado hoje, sábado, dia 4, 10.500.000 reais, de acordo com a Caixa Econômica Federal. Mas a quadra desse sorteio 4.965 da quina teve 162 apostas ganhadoras, prêmio R$4.275,96. O terno da quina teve 12.522 apostas ganhadoras. Cada uma delas deve receber R$83 e mais 18 centavos. O Duque 263.058 apostas ganhadoras, prêmio R$2,17. Vamos às dezenas do concurso 4.965 da quina. Anote: 12, 14, 34, 44, 56. Vamos repetir: quina, concurso 4.965, dezenas sorteadas ontem à noite. 12, 14, 34, 44, 56. E finalmente vamos falar de Loto Fácil, em seu concurso de número 1809. 15 acertos, 4 apostas ganhadoras. Eleição de Ilhéus, da Bahia, Mesquita, no Rio de Janeiro, Freiburg, em Santa Catarina, e Palhoça, também lá em Santa Catarina. E cada uma delas deve receber na segunda-feira R$397.498 e mais 81 centavos. Com 14 acertos, 290 apostas ganhadoras, prêmio R$1.687. 13 acertos, 10.557 apostas ganhadoras. O prêmio fixo, o prêmio para cada uma delas, R$20. 12 acertos, 143.474 apostas ganhadoras, prêmio R$8. 11 acertos, 768.277 apostas ganhadoras, o prêmio R$4. Vamos às dezenas do concurso 1809 da Loto Fácil, sorteado ontem à noite. 01, 02, 04, 05, 06, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 25. Vamos repetir: Loto Fácil, concurso de número 1809, dezenas 01, 02, 04, 05, 06, 09, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 23, 24. e fechando o jogo 25. Agora 6h34 em Manaus. Esportes. O jogador de futebol Charles Rodrigues da Silva, do Fast Clube, obteve tutela antecipada no Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região Amazonas de Roraima, o TRT 11, que assegura sua liberação provisória para trabalhar em outro clube. A decisão foi proferida no dia 1º de maio pelo juiz titular da primeira vara do trabalho de Manaus, Djalma Monteiro de Almeida, nos autos do processo no qual o atleta pleiteou a expedição de ofício à Confederação Brasileira de Futebol e à Federação Amazonense de Futebol, FAF, para liberação provisória dos direitos federativos em sede de tutela de urgência. Além disso, ele também postulou vários direitos de natureza salarial, rescisória e indenizatória que ainda serão analisados após a instrução processual. E os jogos de ontem pela terceira rodada da Série B. Londrina 1, Brasil de Pelotas 0. Atlético de Goiás 1, Coritiba 1. A Série B continua hoje com estes jogos: Figueirense e São Bento. Gaúcho e Foz do Iguaçu do Paraná. Vitória e Vila Nova de Goiás. Cuiabá e Operário do Paraná. E Paraná Clube CRB. Pela Série D jogam Atlético do Ceará e Central. Brasiliense e Serra do Espírito Santo. Serrano da Paraíba e América de Natal. Vitória do Espírito Santo e Sobradinho.
Silvânia. Ituano e URT. Santos do Amapá e Manaus. Interporto de Tocantins e Juazeirense. Corumbaense e Palmeiras do Tonantins. Coruripe de Alagoas e Sergipe. Atlético de Roraima e Motoclube do Maranhão. Galvez do Acre Real Esportivo. Caldense de Minas Gerais e Portuguesa do Rio de Janeiro. Pela Série C jogam São José do Rio Grande do Sul e Luverdense. E Globo do Rio Grande do Norte e Confiança. Sampaio Correia e Botafogo da Paraíba. Juventude e Clube do Remo. Apenas 2 jogos hoje pela Série A. O clássico entre Vasco e Corinthians, às 18 horas pelo horário de Manaus, na Arena da Amazônia. E Palmeiras e Internacional. O clima no Vasco é tenso após o mau início do Campeonato Brasileiro. E para piorar, no desembarque da delegação em Manaus, o meia Iogo Pikachu se envolveu em uma confusão ao agredir o torcedor. Após emitir sua versão dos fatos e um pedido de desculpa pelas redes sociais, o jogador falou com a imprensa sobre o assunto. Pikachu admitiu que os Cruz Maltinos têm sofrido com pressão pelos resultados ruins e miram uma vitória neste sábado contra o Corinthians. Sem nenhum ponto após 2 rodadas, o Vasco é lanterna da Série A do Campeonato Brasileiro. Ainda sob o comando do interino Marcos Valadares, os cariocas vão em busca de sua primeira vitória. E o Corinthians vem com o seu time reserva. E o ouvinte perguntava ainda há pouco, Edson, e o Jean inclusive já respondeu, se a difusora vai transmitir o jogo. Hoje é 18 horas, né? Isso. A difusora vai transmitir sim o jogo hoje entre Vasco e o Corinthians na Arena da Amazônia a partir das 18 horas. Se bem que a rodada esportiva começa um pouquinho mais cedo, normalmente 1 hora antes começa a rodada esportiva. Né? Hoje, portanto, Vasco e Corinthians na Arena da Amazônia, transmitido pela Rádio Difusora do Amazonas. Últimas notícias. O dólar fechou a sexta-feira acumulando alta semanal de 0,19%, a 4ª semana consecutiva de valorização. Nesta sexta, o dólar caiu 0,52% a R$3,93,90. O mercado brasileiro de ações teve uma sexta-feira de noticiário escasso e baixo. O resultado foi uma alta de 0,50% do índice, que fechou aos 96.007,89 pontos. No acumulado da semana, o índice teve baixa de 0,24%. E a Petrobras decidiu aumentar o preço médio do diesel comercializado nas refinarias em 0,0577 centavos por litro a partir de amanhã. Já o preço da gasolina permanecerá inalterado. A informação consta do site da empresa, no qual a petroleira lista os valores praticados em 37 postos de suprimento do mercado nacional para a gasolina, o diesel S10 e o diesel S500. Com um ajuste de 2,57%, o preço do diesel passará a R$2,247 por litro. Passará desse valor, R$2,247 para R$2,3047. E não é só isso. A estatal Petrobras elevará em média 3,4% os preços do gás liquefeito de petróleo de uso residencial, o gás de cozinha, para uma média nacional de R$26,20 o botijão de 13 quilos a partir de amanhã, domingo, informou a companhia nesta sexta-feira. Manaus 6,42. Se vai a 26, então deverá ir para 100 aqui. Os Correios abriram um novo plano de desligamento voluntário, um PDV, cujas inscrições vão de 2 de maio a 12 de junho. Os desligamentos priorizarão os funcionários com maior idade, maior tempo de serviço e maior tempo de aposentadoria. Além das verbas rescisórias, a empresa considerará um incentivo financeiro que varia entre 25 mil e 350 mil reais. A produção industrial caiu 1,3% em março ante fevereiro na série de ajuste sazonal, divulgou nesta sexta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE. Esse foi o maior recuo desde setembro de 2018, quando houve perda de 2,1% ante agosto. No primeiro trimestre, a queda acumulada foi de 0,7% ante o quarto trimestre de 2018. A equipe econômica trabalha num plano de corte de renúncias fiscais na tentativa de reduzir os subsídios em mais de 1/3 do montante atual no mandato do presidente Jair Bolsonaro. A intenção é cortar o equivalente a 1,5% do PIB em fim de 2022, ou cerca de 102 bilhões de reais em valores de hoje. Essa é a primeira indicação de meta concreta de corte nos benefícios feita pela equipe do ministro da Economia, Paulo Guedes. 6 horas e 43 minutos em Manaus.
O atual sistema de previdência no Brasil, além de comprometer a saúde das contas públicas e o pagamento das aposentadorias num futuro próximo, reforça a desigualdade entre categoria de trabalhadores. De acordo com o relatório produzido pela instituição fiscal independente vinculada ao Senado, um servidor aposentado custa atualmente aos cofres públicos quase 15 vezes o que a União gasta com o aposentado da iniciativa privada. Pelo relatório de 2018, quem se aposentou pelo INSS custou aos cofres públicos, em média, 6.400, enquanto os servidores públicos da União aposentados, R$92.000. O orçamento do governo federal, aprovado pelo Congresso em 2018 e sancionado pelo presidente Jair Bolsonaro em janeiro, prevê o investimento de 415 milhões de reais para o país se adaptar aos efeitos da mudança climática. Mas a utilização de 86% desse total, que 357 milhões, está paralisada, pois o Ministério do Meio Ambiente, comandado por Ricardo Salles, ainda não divulgou o plano de aplicação dos recursos. A legislação estabelece que isso deveria ter sido feito até 17 de março. A pasta também não deu posse ao conselho que precisa aprovar esse plano. 6h44. Após ser alvo de polêmica, o presidente Jair Bolsonaro desistiu de viajar a Nova York este mês para receber a homenagem de pessoa do ano. Um evento organizado pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos ocorreria no dia 14 de maio. Em nota, o porta-voz da presidência, Otávio do Rego Barros, disse que Bolsonaro cancelou a ida aos Estados Unidos em face da existência dos ataques deliberados do prefeito de Nova York e da pressão de grupo de interesse sobre as instituições que organizam, patrocinam e acolhem em suas instalações do evento anualmente, e ficou caracterizada a ideologização da atividade, disse ele. Em reunião com seus advogados de defesa nesta sexta-feira 3, na Superintendência da Polícia Federal em Curitiba, onde está preso há mais de um ano por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, no caso do triplex do Guarujá, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu tentar pela progressão de sua pena para regime semiaberto. Segundo juristas que acompanham o caso de perto, Lula já teria direito ao regime semiaberto, trabalhar durante o dia e dormir na prisão. Mesmo com o questionamento do Ministério Público e sendo alvo de uma ação popular, o Supremo Tribunal Federal, o STF, ignorou as críticas e decidiu acertar a compra de medalhões de lagosta e vinhos importados com premiação internacional para as refeições servidas aos seus integrantes e convidados. O valor final do contrato ficou em R$481.720,88, de acordo com a assessoria do STF. A ministra Tereza Cristina da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai liderar uma comitiva de 98 pessoas em viagem a 4 países do Oriente: Japão, China, Vietnã e Indonésia. A viagem de 16 dias começa na segunda-feira 6. Segundo dados do Ministério da Economia, o Brasil mantém com os 4 parceiros comerciais uma pauta de exportação concentrada em produtos básicos como a soja triturada para a China e Vietnã, trigo em grãos para a Indonésia, carne de frango para o Japão e algodão para a Indonésia e Vietnã, além de café para o Japão, farelo e resíduo de óleo de soja para a Indonésia. A Procuradora da República, Raquel Dodge, pediu nesta sexta-feira ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, para que reconsidere a decisão que remeteu para o Tribunal Regional Eleitoral do Piauí a investigação contra o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. A Procuradora-Geral afirma que a investigação sobre o suposto R$1 milhão de reais da JIF a Marcelo Castro em troca de apoio a Eduardo Cunha, do MDB, na presidência da Câmara em 2014, se trata de crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro e não está relacionada com delitos eleitorais. As informações foram divulgadas pela Secretaria de Comunicação Social da Procuradoria-Geral da República. Manaus 6h47. O dia D de mobilização contra a gripe ocorre hoje em todo o país. A previsão, de acordo com o Ministério da Saúde, é que mais de 41 mil postos de saúde permaneçam abertos em todos os estados ao longo do dia. A campanha nacional de vacinação contra a influenza começou no último dia 10 e prossegue até 31 de maio. A meta é imunizar pelo menos 90% de cerca de 59,5 milhões de pessoas. Aqui no Amazonas e aqui em Manaus, a vacinação foi antecipada.
Uma aeronave de pequeno porte caiu em Concórdia, no oeste de São Paulo, na noite desta sexta-feira. O piloto morreu, segundo a Polícia Civil. O acidente ocorreu na localidade de São Geraldo. Até a publicação desse noticiário que estamos mencionando agora, bombeiros e policiais aguardavam a chegada do Instituto Médico Legal. A epidemia de ebola na República Democrática do Congo já deixou mais de 1.000 mortos desde agosto passado, segundo o balanço divulgado nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde do país africano, Oli Ilunga. Essa é a maior epidemia de ebola no continente desde aquela registrada em 2014 e 2016, que matou 11,3 mil pessoas, sobretudo na Libéria, na Guiné e em Serra Leoa. A situação se agravou em função dos recorrentes ataques contra centro de tratamento que forçou organizações humanitárias a interromperem o seu trabalho. O Grupo de Lima decidiu nesta sexta-feira facilitar a participação de Cuba no esforço para se chegar ao fim da crise venezuelana, onde o autoproclamado presidente interino Juan Guaidó, apoiado pelo bloco, busca derrubar o governo de Nicolás Maduro, que ele considera um usurpador. A Coreia do Norte disparou uma série de mísseis de curto alcance, alertou nesta sexta-feira a agência sul-coreana Yonhap. Segundo a nota, o projétil norte-coreano foi lançado na cidade de Wonsan, na costa leste, por volta das 9 horas de sábado, no horário local. Ainda de acordo com a Yonhap, as autoridades dos Estados Unidos e da Coreia do Sul vão avaliar os detalhes do lançamento. É o primeiro teste com mísseis desde novembro de 2017, quando o regime disparou projéteis balísticos em direção ao Pacífico, no auge da crise entre o regime de Kim Jong-un e a Casa Branca. Agora, 6h49 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã, começando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa: ensino à distância ganha mais mercado. O que diz a crítica? Operação Arquimedes, Amazônia roubada. Ministério Público Federal quer de volta madeira exportada. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens de J.A. e Alberto Peregrini. A técnica foi de Ismael Moura, Jean Santos e Adante Sampaio. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva. Nossa próxima edição acontecerá amanhã às 6h30. Difusão.